Estamos iniciando o podcast Pescou, produzido pela Trama Ecológica, com o apoio do TAC Frade Fumbio. Então hoje nós vamos fazer uma conversa com o Sr. Guma, né? Hoje tesoureiro da Associação de Pescadores Saracuruna, é um pescador de longa data, conhecido por todos na região, e vai contar um pouquinho da sua história de vida, né, Sr. Guma? Eu sou o Guma, pescador e tesoureiro da Associação de Pescadores de Saracuruna e regiões. Tá? Aí o que acontece? Eu pesco já há muitos anos aí, entendeu? E hoje o pescado está sumindo da Baía de Guanabara. Por causa de quê? Por causa do assoreamento, entendeu? Não só na Bahia, como nos canais aqui, né, onde a gente navega. Aí está atrapalhando a gente aqui a fazer turismo, a levar o pessoal para pescar, que tem que ter hora para descer a maré, para subir a maré. Muitos pescadores perdem o pescado, entendeu? Por causa de quê? Leva pouco gelo. Chega na hora, a maré secou, o cara pegou muito peixe, não tem hora para vir embora. A hora que ele vai vir embora, que ele já pegou pescado, o gelo dele já está quase acabando. Aí o que acontece? Tem que ficar preso lá na maré, alguns pescadores perdem o pescado por causa do assoreamento. Aí é um descaso, né? Como e quando o senhor começou na pesca, Sr. Guma? Tinha uns 10 anos de idade quando comecei na pesca. 10 anos de idade? Mas pesca, mas era até os 14, 15 anos era pescando de linha, né? Não era pescando de rede, não era pegando caranguejo. Aí depois dos 15 anos eu comecei a pegar caranguejo, entendeu? E pescando. Agora, com o tempo pra cá, o pescado foi sumindo, entendeu? Foi sumindo, foi diminuindo. Antigamente no rio ali a gente pegava, no anzol, né? De anzol a gente pegava cará, pegava traíra, pegava marobá, entendeu? Hoje já não existe mais esses peixes no riacho por causa da poluição e o assoreamento do rio. Sr. Guma, a gente sabe que a pesca ela é uma passagem de geração, né? Um vai passando para o outro. Quem lhe ensinou a pescar, Sr. Guma? Como é que foi esse início seu na pesca? Foi de família? Como é que foi essa chegada do senhor? Não foi de família não, foi pessoas me levando para pescar. Então, Aí eu fui, gostei e continuei pescando. Aí passei a pescar de rede, entendeu? De arrastão. Entendeu? como era em Duque de Caxias antigamente, né, a pesca aqui na cidade de Duque de Caxias? Era abundante, tinha uma facilidade maior? Como é que o senhor vê, como era a pesca antigamente e como é que ela está hoje? Como é que o senhor vê isso? Antigamente era abundante, né? Porque tinha muita qualidade de peixe. Tinha, né? Aí com o passar do tempo foi diminuindo as qualidades do peixe. Que tipo de peixe eram mais comuns naquela época? Tinha um pescado que era mais comum, que o senhor via, que naquela época tinha bastante, mas que hoje não tem mais, vocês têm uma dificuldade maior. Qual era o pescado que vocês tinham naquela época que hoje não tem mais? Aqui na Baía de Guanabara antigamente entrava em chuva, muita pescada amarela, entrava muita sardinha marumba verdadeira, entendeu? A taína continua entrando normal, mas antigamente era bem maior a quantidade. Tinha o bagre também, o bagre era um bagre bonito, agora só entra bagre pequeno. Tinha piraúna à vontade, agora não tem mais piraúna, diminuiu a quantidade de piraúna. Certo, Sr. Guma. Antigamente tinha uma técnica que era o pessoal pescar só de rede e de linha. Depois foram se introduzindo novas técnicas de pesca, né? Qual é o instrumento de pesca que era utilizado mais naquela época do senhor? Naquela época que o senhor iniciou? Era o que era? Como é que era? Rede? Era linha? Como é que funcionava? Como é que era utilizada a maior ferramenta que vocês utilizavam naquela época? Naquela época era rede, entendeu? E de linha também, pescava de linha, que tinha a quantidade de peixe à vontade, aí pescava de linha, dava para pegar uma quantidade boa. Aí depois passou para rede, entendeu? Aí continuamos pegando peixe na rede.
Tá, aí o senhor falou que a introdução do senhor na pesca não foi através de família, foi através de pessoas amigas que foram levando o senhor para esse segmento da pesca, né? Hoje, a gente sabe que tem uma dificuldade de uma geração nova ser introduzida na pesca, né? Hoje, por mais que o pai queira levar o filho para a pesca, ele também tem mais opções de hoje não ir direto para a pesca, porque ele vê a dificuldade que o pai passou, né? A família dele passou no segmento da pesca, e por conta de toda a dificuldade que a pesca veio provocando hoje, né, no segmento. Mas ainda tem alguns jovens ainda, né, seguindo os passos do pai, seguindo os passos dos parentes, dos tios, dos irmãos. Um pescador novato hoje, o que o senhor acha que ele precisa aprender primeiro? Hoje, um garoto introduzido na pesca, como é que o senhor vê isso? O que ele tem que aprender? Quais são os cuidados que ele tem que ter hoje para seguir esse segmento da pesca? O primeiro ele tem que ter conhecimento da maré, por causa do rio assoleado, a hora para passar. Ele tem que ter conhecimento dos ventos, manter informado. Num barco tem que ter sempre um colete salva-vida para cada pessoa que ele tiver no barco. Entendeu? Ele tem que entender um pouco de mecânica, da parte mecânica do motor, se acaso ele ficar enguiçado. Ele tem que estar sempre com o celular carregado para pedir uma ajuda, se acaso depender de alguma ajuda. Tem que ter números de diversos pescadores. Os pescadores sempre ajudam um ou outro na hora do perigo. Hoje, um grande problema que a população caxiense, a população pescadora caxiense, encontra no grande assoreamento, né, que os rios de Caxias têm tido, né? Os principais rios hoje de Caxias, eles não são navegáveis por conta do assoreamento, né? Como é que o senhor percebe essa mudança de condição de navegabilidade que os rios tinham e que hoje não tem mais? O senhor percebe isso, que as autoridades estão ajudando vocês nesse problema, que as autoridades locais, meio ambiente, INEA, esse segmento, órgão público estadual, municipal, como é que o senhor percebe essa ajuda ou falta de ajuda que esse segmento, que esses órgãos públicos dão para vocês? Fala um pouquinho desse problema hoje dos rios. Os assoleamentos vêm porque o pescador está abandonado, né? Entendeu? Lá uma vez ou outra que aparece um para prestar uma ajuda. Mas essa mesma ajuda ainda continua sendo pouco. Tem que desassolear os rios. A pessoa vai lá embaixo, vai e pesca. Para descer tem que ter hora para descer. Para vir com pescado tem que ter hora para vir com pescado. Senão ele perde o pescado todo. Por causa dos assoleamentos dos canais. Até a Baía de Guanabara já está assoleada. Ela tá chegando, o assoleamento já está chegando perto do Boqueirão, encostado à marinha. Esse realmente é um problema hoje que impacta, na verdade, a vida do pescador, né? O senhor acha que com isso, o pescador que ainda consegue pescar, mas tem uma dificuldade de trazer o seu peixe até o porto, isso é um grande problema hoje, o pescado chegar até o consumidor final em Duque de Caxias, ou seja, cada vez mais diminui a chegada de pescado nessa parte de Duque de Caxias, que teria o consumidor ter acesso a essa compra desse pescado, mas como chega pouco pescado, ele vai na peixaria pegar e comprar, ao invés de ir no porto comprar de vocês. Vocês percebem isso? A gente percebe isso, né? Que o pescador artesanal ele é muito sacrificado. O porquê? Porque tem a pesca industrial, tem as traineiras grandes que presta de cerco na Baía de Guanabara e não tem fiscalização. Eles falam que tem fiscalização, mas não tem fiscalização. Que continua o traneira trabalhando de arrasto lá. Quando é de arrasto é de cerco. Então, essa sempre também foi, e até hoje está sendo, uma dificuldade que vocês concorrem com uma pesca industrial dentro da própria Baía da Guanabara, coisa que não devia existir, né? Hoje a pesca vocês, além de ter pouco pescado, vocês ainda concorrem com uma traineira que tem uma capacidade de capturar
o peixe muito maior do que um pescador artesanal, né? Então, além dessa dificuldade de vocês concorrer com o pescador industrial dentro da Bahia, né, que pesca de arrasto, a rede dele é absurdamente grande, né? Vocês hoje, vocês gostariam de ter também para competir com essa técnica industrial, vocês gostariam de ter introduzido na pesca de vocês qual tipo de ferramenta? Vocês gostariam de ter uma rede mais tecnológica? Como é que o senhor vê sobre isso? Mas aí, se a gente fazer que nem eles, a gente vai acabar acabando com os pescados. Aí alguns pescadores vão pegar e outros não vão pegar. Sim, entendi. Então Entendeu? o senhor acha que hoje não tem que competir com tecnologia, Não. porque aí vai predar mais ainda o pescado na Baía da Guanabara. Vai predar. Pescado- Aí os que tiver preparado vão pegar, os que não tiver não vão pegar nada, que nem está acontecendo. Então, o senhor é defensor que a pesca continue sendo Artesanal. artesanal, né, para que dê oportunidade para todos os pescadores competir de igualdade. Isso. Não é isso, Guma? Isso. Então, essa é uma discussão realmente no segmento da pesca, né? Se vale a pena introduzir uma tecnologia nova ou, de verdade, teria que tirar essas tecnologias industriais de dentro da Bahia para que dê oportunidade para todo mundo. Então, eu sou defensor dessa tese de que deveria diminuir as tecnologias industriais dentro da Baía para que o pescador tenha oportunidade. É isso? Porque o pescador artesanal tem mais condições de pegar e levar seu pescado para casa. Né? O senhor acha que com isso atenderia o segmento da pesca numa maior quantidade de pescadores, de embarcação, né? O senhor acha que hoje, por conta dessa pesca predatória industrial dentro da Bahia, também é um dos causadores hoje da Bahia ser um deserto de peixe? Diminui bastante e o senhor acha que através de uma fiscalização diminuindo essa pesca predatória dentro da Bahia, poderia os peixes retornarem para a Baía da Guanabara? Aí poderia retornar. Porque eles entram, mas só quem é industrial, só que pega. Então, hoje a Baía da Guanabara, teve um período de despoluição, né, que os órgãos públicos internacionais receberam muito dinheiro para isso. O senhor acha que a Bahia, nessa questão da retomada de peixes que não entravam mais na Bahia, como é o caso dos golfinhos, né, e hoje já só vi alguma volta de golfinho para a Bahia. O senhor acha que aos poucos a Bahia, esse investimento que foi feito na Bahia para fazer a despoluição, deu resultado, ou só acha que gastaram o dinheiro todo e não usaram na Bahia para despoluir? Até agora não tem visto muito resultado, não. Entendeu? Os botos não aparecem mais ali, que antigamente aparecia muito boto. Certo. Ali perto de Paquetá, no canal das barcas, a gente via muito boto, agora não vê mais. Tem um tempo que eu não vejo. E estou quase sempre lá na água. Retornou, mas não na quantidade desejada, né? Não na necessidade desejável. O pescador, ele é tido como um cara que conta muita história, né? Muita história de pescador, né? E eu só teria uma história bem rapidinha assim, de pescador que a gente poderia ouvir agora aqui também, que só teria uma história da sua época, que o senhor ouviu falar muito e que o senhor poderia contar bem rapidinho pra gente aqui também. A história lá de pescador, da gente lá, é o quê? Um pega um peixe pequeno e fala que pegou um peixão. Chega lá, não é peixão. Entendeu? E a gente ia muito pescar nessa época, a gente pegava bambu, fazia tipo uma balsa, quando era moleque ainda, né? Pegava, fazia aquela jangada e ia pescar. Para ir, ia tudo bem, todo mundo com maior disposição. Na volta, era aquela tristeza, mesmo vindo com peixe, que vinha com peixe à vontade, mas era uma tristeza que tinha que voltar, aquilo tudo remando, tudinho, empurrando com bambu pelas beiras dos canais. E antigamente era fundo, tinha a parte que tinha que vir no remo. E agora não, agora a gente vai no barco a motor, de vez em quando o barco dá problema, e só acha de dar problema quando entra o sudoeste. Aí fica brabo, fica difícil lá dentro, aí passa dificuldade, tem que correr lá para a Praia da Rosa, então para o canal da Petrobras.
Seu Guma, hoje a população de Caxias, ela não tem acesso a comprar o peixe direto de vocês por conta das dificuldades que a população tem de acessar ao porto, né, ao porto de vocês, aos portos de Caxias, né? Eu só acho que o poder público podia ajudar vocês nisso, melhorar o acesso da população, do consumidor, para que ele pudesse chegar na beira do porto ali, para comprar um peixe fresco, porque a gente sabe que o peixe da peixaria hoje vem congelado lá do Rio Grande do Sul, né? A gente nunca encontra um peixe fresco na peixaria, né? E hoje a população poderia ter acesso a um peixe mais fresco. Como é que o senhor vê? Se o senhor vê alguma possibilidade dessas obras serem feitas para poder a população ter acesso a um porto para comprar um peixe mais fresco? Hoje o único porto que a gente tem é Niterói, né? Para comprar um peixe mais fresco, né? E que e que muitas das vezes não é tão fresco assim, né? Também chega congelado lá. É, lá é difícil acesso, né, para o pessoal ir comprar peixe. Porque o local é meio difícil acesso. Entendeu? Aí a gente não tem uma água boa, a água é distante, tem que levar água para a gente limpar o pescado na beira do rio, para a gente fazer o gelo, entendeu? Fica difícil. E fica difícil também através do assoreamento e a escassez do peixe também, não é todo dia. Tem pescador que desce para ir pescar, só gasta combustível e gelo, volta sem nada. Entendeu? Aí tem dia que pega, tem dia que não pega. Às vezes passa 2, 3 dias descendo, não pega nada, aí tem dia que pega. Entendeu? Aí eu não sei explicar o porquê. Não sei se é por causa da poluição, se é por causa do assoreamento, entendeu? Mas a venda do pescado lá na beira do rio, lá, da gente do portinho lá, nosso portinho está muito precário ainda. Acho que é a prefeitura que tem que chegar e olhar pela gente lá na beirada do rio. Então, o senhor acha que isso o poder público poderia ajudar melhorando esse acesso, melhorando a estrutura do porto de vocês, para que vocês pudessem ter, a embarcação de vocês pudesse chegar até a beira da praia e vocês terem uma interatividade maior com o consumidor final, que ele possa chegar na praia e comprar o peixe de vocês. Então, você acha que o poder público podia ajudar muito nisso? Podia ajudar muito nisso. Fazendo uma obra de melhoria de acesso. Melhoria de acesso. Tá. A melhoria para a gente chegar com as embarcações, encostar as embarcações, tirar. Que lá quando a gente chega, mesmo que a gente que faz o nosso cais lá, aí faz de qualquer maneira. Tem lugar que tem um cais melhor, tem outro que não tem, entendeu? Pelo menos se tivesse um lugar para embarque, um cais para embarque e desembarque, já ficava bom. Hoje, Caxias é muito carente de uma área de gastronomia com todos os derivados do pescado, né? Em São Gonçalo, lá na Praia das Pedrinhas, também já existia um porto, né? Um entreposto igual a de vocês aqui, sem infraestrutura nenhuma. E o poder público entendeu que ali poderia se transformar aquele espaço lá num polo gastronômico. E hoje São Gonçalo, lá na Praia das Pedrinhas, é um dos maiores centros gastronômicos de pescado. Hoje seria importante que Caxias também tivesse uma área daquela gastronômica de derivado de peixe aqui para vocês. Desenvolveria bastante o comércio local, o pescador poderia também, além da pesca, poderia oferecer isso para o consumidor, um espaço gastronômico onde pudesse consumir o pescado de vocês, trocar uma conversa, trazer as famílias? Seria bom, né? Mas aí é meio difícil. Eles não olham pra gente. Entendeu? Aí o que acontece? Se tivesse um local assim, a gente ia ter mais pessoas pescando. Quer dizer, ia ver que está dando lucro, está dando resultado. Entendeu? Ia ter mais pescador. Que muitos pescadores estão abandonando por causa disso. Então o senhor acha e concorda que se houvesse um local, um espaço gastronômico onde as pessoas consumissem mais o peixe natural, ajudaria também
na ida do pescador ao mar, na ida do pescador ao mar para poder trazer o pescado para atender a esse comércio local? Se eu entender assim também. Eu entendo assim também. Aí seria bem melhor. A gente sabe que a relação da comunidade, né, a relação da comunidade como um todo com esse segmento da pesca, já houve até no passado bem recente, um segmento do poder público dizendo que não existia pesca em Caxias, né? A invisibilidade do pescador de Caxias é tanto que chegou ao ponto de um órgão público, né, dizer que não existia pescador em Caxias, né? E aí o segmento ficou muito impactado com essa informação e foi buscar e foi informar que existia, sim, pesca em Duque de Caxias, que existia pescador em Duque de Caxias. O que o senhor acha dessa afirmação de um órgão público em relação aos pescadores do Duque de Caxias, falando que não existia pescador? É desinformação mesmo? A desinformação deles lá, né? Que eles não estavam sabendo que aqui em Caxias tinha pescador. Eu fui em reunião em Caxias e teve na época, acho que era um prefeito, falou que Caxias não tinha pescador. Não tinha pescador. Entendeu? Quando ele chegou na reunião lá, que ele viu tanto pescador, ele chegou e saiu. A quantidade de pescador que tinha. Só não lembra a data. Entendeu? Aí o que acontece? É um descaso. Ele sabia, esse prefeito sabia que tinha pescador. Então ele não conhece o município dele. Agora, vamos ver o que o poder público vai poder fazer pela gente lá, que a gente está precisando, né? Vocês já fizeram, ou algum dessa nova administração pública com o novo prefeito, já chegou até vocês, ou vocês já foram fazer uma representação para falar do segmento da pesca em Duque de Caxias com eles, ou ainda não? Já falamos já. E teve algum retorno? Como é que Está foi? tendo algum retorno. Está iniciando uma conversa. Está iniciando a conversa, inclusive já tem máquina lá. Não dá para fazer tudo, mas já está dragando lá a parte das embarcações, entendeu? Tirando o que está muito assoleado, mas está tirando só as partes do barco, onde ficam os barcos. Mas a promessa é que vai ir uma máquina até os Três Bocas, pelo menos até os Três Bocas. Para desassolear o canal da gente, para a gente ter mais condições de ir e vir, né? Trazer o pescado. Então, o senhor acha que, mesmo que devagarzinho, o poder público está chegando lá para resolver alguma coisinha e para resolver o principal problema de vocês, que é navegar nos rios, porque o pescado hoje, vocês ficam esperando a maré encher, a maré vazar para poder adentrar aos rios, né? Isso. Então, você acha que se conseguir pelo menos desassorear essa entrada de vocês, né, para vocês poderem navegar na hora que vocês chegarem do pesca, ou sair na hora que vocês tiverem que sair, melhoraria bastante. Melhora bastante, que a última vez que passaram a máquina aí, que ela chegou até os Três Bocas, tem uns 40 anos. 40 anos. Tem uns 40 anos. Era aquela época da máquina, aquelas máquinas de arremesso ainda. Entendeu? Que trabalhava com cabo de aço. Era uma máquina grande. Entendeu? Aí operava, limpava melhor. Aí agora tem o vereador Leandro, entendeu? Que entrou agora esse ano aí na política. Ele que está dando assistência a gente lá, entendeu? Mas ele está dando assistência a gente, mas sem promessa. Ele não prometeu nada. Ele só falou que se ele estivesse lá dentro, quando ele bater lá, que ele ia ajudar o pescador. Mas ali não está ajudando só o pescador. Ali está ajudando os moradores de Saracuruna, de Primavera, da Vila de Açaí. Por causa de quê? O rio estando despoluído, estando desassoleado,
o que acontece? O escoamento da água vai ser maior. Aí o que acontece? Choveu, alagou lá, mas na hora que a maré começar a descer, começa a levar as águas. Evita tudo isso, entendeu? Não só o pescador, mas também os moradores. Seu Guma, a gente está já caminhando para encerrar nosso bate-papo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua expectativa para o futuro da pesca em Duque de Caxias. O que o senhor espera para o futuro? Qual é a expectativa que o senhor tem de que a pesca melhore no futuro, de que os peixes voltem para vocês, de que as autoridades resolvam a questão da pesca predatória na Bahia? Qual a expectativa que o senhor tem para o futuro, já que o senhor tem quantos anos de pesca na Bahia? 40, 50 anos, né? O senhor sempre almejou coisas melhores e até então não vinha essa melhoria, né? Mas o senhor ainda tem esperança que alguma coisa melhore, que além do que já está posto aí, né, que o senhor falou, para o futuro, né? Ter esperança a gente tem, né? Yeah. Mas eu, talvez, pela minha idade, eu já não vou cansar quando tiver tudo desassoleado. Que tem que desassolear os canais, tem que desassolear a Baía de Guanabara. Entendeu? Eu não tenho, mas eu tenho esperança, mas eu não vou cansar, não. Quantos anos o senhor tem nesse período todo de pescador, senhor? Mais ou menos. Tem uns 60. 60 anos? Entre 55 a 60 anos. É muito tempo, né, senhor? É muito tempo. Vivendo nesse mar, vivendo do mar, tentando sobreviver do mar, né? É muito tempo. Aí tem outra coisa também, estando despoluído, a gente sendo reconhecido ali, chegar uma urbanização boa ali na beira do rio, a gente faz turismo também. Eu levo o pessoal para pescar, e aqui a gente pode levar a pessoa para passear em Paquetá, né? A gente pode levar o pessoal daqui para Mauá, ali para o Ipiranga, tudo para fazer passeio, para ir pescar. Eu faço esse tipo de serviço. O turismo de base comunitária sempre foi um potencial para desenvolver uma área pesqueira, né? Então, essa é mais uma possibilidade, se o poder público chegar para ajudar, fazer um entreposto pesqueiro, fazer um polo gastronômico, isso vai atrair mais o turismo, né? O turismo de base, aquele turismo que não quer fazer turismo na Zona Sul, ele vem conhecer áreas tradicionais, né? Então, isso melhoraria bastante também o turismo de base na região. Melhora e melhora muito. Porque aqui vem pessoal de Nova Iguaçu, vem da Penha para aqui. Não é só eu que trabalho levando o pessoal para ir pescar, nem para dar passeio. Tem uns 4 ou 5 embarcações lá que faz isso. Mas aí o que acontece? Aí chega lá, a gente leva o pessoal. Aí mais na época do verão, na hora de vir embora, lá na entrada do canal, do mar, o canal, já está assoleado. Aí a gente tem que ficar no sol quente lá esperando até a hora da maré subir. Aí você tem que subir de acordo com a maré e descer de acordo com a maré. Senão na hora que descer você fica agarrado. E na hora de você vir embora você fica também na lama. Então, hoje o senhor classificaria como o maior problema do pescador em Duque de Caxias e na Baía da Guanabara hoje é o assoreamento dos rios. É o assoreamento do rio. Essa o senhor classificaria como motivo principal da diminuição da pesca, da diminuição do pescado, da falta de oxigenação na Bahia para poder chegar novas espécies de pescado. Disso tudo, o grande problema hoje é o assoreamento. Agora, o senhor acha que esse assoreamento que a gente tanto fala, ele é provocado por quê? Pela população, ou pela falta de drenagem, esgoto que ainda é colocado na Bahia, jogado in natura na Bahia? Como é que o senhor atribui esse assoreamento? A falta de educação da população mesmo, a falta de recolhimento de lixo em algumas localidades que joga esse lixo direto na Bahia in natura. Como é que o senhor atribui esse assoreamento que o senhor viu hoje aí? O assoreamento é mais provocado por obra do governo mesmo, né? Por obra do governo. Eles vão fazer uma obra, foi feita obras ali, aí a malha fina ela vem pelo rio, aí vai crescendo, vai assoreando. Aí tem os esgotos também, entendeu?
O lixo tem recolhimento de lixo, mas tem pessoas que vão e jogam uma bolsinha de lixo aqui, jogam um pneu ali, jogam a garrafa ali, e aquilo vai aumentando a quantidade. Tem lugar ali que o pessoal entra. Agora não pego mais caranguejo, pessoal. Pega caranguejo, chega lá, tá cheio de garrafa, cheio de pneu, boneca, sapato, chinelo, tudo dentro do manguezal, onde os caranguejos ficam, né? E onde os peixes entram no manguezal para se alimentar. Eles vêm direto para desovar e para se alimentar dentro do manguezal e sobe também pelos canal para desova. Aí com essa poluição, entendeu? Fica ruim do peixe entrar. Essa comunidade de pescador e pescadora, né, de caranguejo, né, que existia na Baía da Guanabara, hoje eles estão sendo também impactados por essa poluição que chega nos manguezais, né? Chega pneu, chega garrafa, e inclusive uma reclamação muito constante é de que os pescadores de caranguejo também encontram muito material hospitalar dentro dos manguezais, né? Agulha, seringa, material mesmo hospitalar que, em vez de ser recolhido, está sendo jogado direto no manguezal. O senhor, na sua comunidade lá de Saracuruna também, o pessoal reclama muito disso também, de encontrar muito poluição, encontrar muito produtos que é de coleta obrigatória, está sendo descartado no manguezal? Ah, tem muita agulha, seringa então, hospitalar então tem mais ainda. Tem muita. E a pessoa tem que andar com cuidado, com a bota, mas até a bota de repente pode furar uma agulha daquela, né? Muita seringa, tem, direto, pneu, isso tudinho tem lá. Aí o que acontece? Aí o caranguejo não tem espaço para fazer a moradia dele, por causa das garrafas. Como é que ele vai fazer? Tem seringa. E eu trabalhei na limpeza de mangue muita seringa. A gente tem que trabalhar de luva e bota. O senhor acha que hoje, se houvesse uma fiscalização maior nessas clínicas que existem no Duque de Caxias, no entorno da Bahia, esse material hospitalar não chegaria à nossa Baía da Guanabara nem aos manguezais? Hoje, então, precisaria os órgãos públicos fazer uma fiscalização maior nessas clínicas e hospitais do entorno da Bahia? Seria uma solução? Seria uma solução. Eles tinham que, se entrou 1000 agulhas no hospital, na hora de recolher tinha que estar as 1000 agulhas. As 1000 seringas no caso, né? Isso. Entendeu? Seu Goma, o senhor quer fazer alguma declaração mais? O senhor gostaria de colocar alguma coisa da sua experiência de pescador? Deixar um depoimento que as pessoas do segmento do segmento da pesca gostaria hoje de externar, colocar? O senhor gostaria de fazer um depoimento final? Para encerrar. O que a gente está querendo ali, o depoimento final é que a gente está querendo é a despoluição do rio, o desassoreamento, os pescadores poderem trabalhar. Entendeu? Só isso. Bom, gente, a gente conversou aqui com o senhor Guma, um pescador tradicional da Associação de Pescadores de Saracuruna, que trouxe para a gente um pouco da experiência dele de vida, de 60 anos, 50 anos, tentando sobreviver da Baía da Guanabara, e que ao longo do tempo foi cada vez mais sendo impactado e prejudicado na tentativa de trazer para a sua família o seu sustento. Senhor, muito obrigado. Foi muito importante esse depoimento do senhor. E a gente espera que as autoridades possam ouvir o segmento da pesca, né? Possam dar mais atenção ao segmento da pesca, porque são populações tradicionais importantíssimas que a gente tem que ter na nossa região e que contribui muito para a atividade do município, a atividade econômica do município, introdução
da proteína na alimentação da população. E se a gente pudesse ter o nosso pescado com maior acesso, né? Isso ajudaria bastante a população. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Agora a gente vai falar com a Cíntia, uma menina que se tornou uma liderança da pesca em Duque de Caxias, também pertence à Associação de Saracuruna e região, e ela vai falar um pouquinho da experiência dela com a vida de pescadora e com a dificuldade que eles enfrentam para ainda ter uma liderança jovem nesse segmento da pesca. Me chamo Cíntia Paulino Rodrigues. Hoje estou como vice-presidente da Associação de Pescadores e Pescadores de Saracuruna e região, né, uma liderança jovem que decidiu no ano de 2020, né, reunir os pescadores, porque eu venho de uma tradição de pescadores, venho de uma família de pescador, né, meu pai era pescador, tenho um avô de 82 anos que faz uso da pesca, um tio de 65 anos que foi aposentado pela pesca. Eu sou da 4ª geração da minha família, de pescadores. E decidi defender essa classe, por conta que eu fui criada, né, na pesca. Morei até meus 15 anos em Magé, e foi ali onde eu comecei a aprender, né, com meu pai a pescar, né, entrar no mangue para pegar o caranguejo. Aí, depois vim morar em Duque de Caxias, moro há 18 anos no município de Duque de Caxias, e comecei a fazer essa parte administrativa com os pescadores, né, de Saracuruna e região, né, que a gente abrange alguns bairros. E se tornei uma liderança feminina, né, jovem, em favor de lutar pela pesca, porque eu vi a dificuldade, né, dos meus pais para poder criar eu e meus irmãos na pesca. Meus pais não tiveram estudo. Meu pai, muito jovem, foi para o mar aprender a pescar com meu avô, né, que é da 2ª geração da família. Meu pai é da 3ª. E eu sou da 4ª geração. E eu vi a dificuldade do meu avô, né, eu criança, né, e da minha avó, de sustentar uma família com 17 componentes com a pesca, né. Era um pouco dificultoso por conta dos componentes, né? Mas hoje não tem como a gente ver uma baía da Guanabara, né? Baía de Guanabara em torno, sustentar uma família com 17 componentes. Por quê? Por falta de saneamento básico, por conta dos impactos, né, na cadeia de petróleo e gás. Então a gente vem lutando em favor da pesca, né? Porque se eu for falar da Baía de Guanabara, né, há 20 anos atrás, como eu ouço o meu avô dizer, era uma baía sustentável, uma baía que trazia um pescado de qualidade para a mesa do consumidor, para dentro do seu lar, né? E hoje, como jovem na pesca, né, eu vejo que não tem mais possibilidade da gente poder trazer esse pescado de qualidade por conta dos impactos ambientais causados na cadeia de petróleo e gás dentro da Baía de Guanabara, por falta de saneamento básico. E aí, os rios assoreados, as dificuldades que o pescador enfrenta. A pesca está uma escassez. O crustáceo também ele tem sumido, né? O goiamum é uma espécie de crustáceo que a gente via muito. Agora, hoje se perdeu, não tem mais essa espécie. Por quê? Por conta dos resíduos sólidos que ficam no manguezal, no ecossistema, onde ali entram espécies tanto de crustáceo como de peixe para se reproduzir quando a maré ela enche e quando ela volta, né? E não tem como você ter um ecossistema sustentável com muita poluição que tem dentro dele. Eu vejo porque a gente participa de um projeto de limpeza de manguezal e a gente vê, né, a dificuldade do caranguejo se reproduzir naquele ambiente sujo,
né? A gente retira os resíduos dali e vê numa semana anterior que já volta a estoca, já volta o caranguejo para o seu habitat. E também a gente for falar sobre a parte ambiental, né? Que os propágulos, eles caem da árvore e não tem como se reproduzir. Por quê? Porque cai em cima de sofá, cai em cima de tubo de televisão. Então eu vejo a Baía de Guanabara hoje como uma baía triste, um semblante de tristeza, não de natural como era anteriormente, né? Como dizia meu avô. Infelizmente, essa é a história, né, da Baía de Guanabara. E eu fico triste em ouvir esses relatos, né, em saber que famílias passam, né, por diversos níveis de vulnerabilidade por conta dos impactos. E hoje eu vou relatar, né, assim, resumir uma frase, né? Baía de Guanabara em 2000, antes do ano de 2000. Há 25 anos atrás, uma Baía sustentável, uma Baía com riqueza, uma Baía com sorriso. E hoje, a gente olha e vê um olhar triste, um olhar sofredor, um olhar de escassez, um olhar pobre. A realização do projeto Educação Ambiental é uma medida compensatória estabelecida pelo Termo de Ajustamento de Conduta de Responsabilidade da Empresa Prio, conduzido pelo Ministério Público Federal, MPF Rio de Janeiro.